Olá! Hoje no mundo político, a reorganização das forças políticas no Congresso e as relações com o futuro governo Lula. O que esperar de um cenário com um menor número de partidos representados, especialmente na Câmara, da atuação de uma extrema-direita bolsonarista, de uma possível rearticulação da direita tradicional e do tamanho da base do presidente eleito? Eu vou conversar com a cientista política Magna Inácio, ela é professora do Departamento de Ciência Política da UFMG. Magna, obrigada por atender o Mundo Político, a TV Assembleia. Eu que agradeço a oportunidade de estar mais uma vez no Mundo Político e poder conversar com você sobre esses temas, Vivian. Magna, segundo o Tribunal Superior Eleitoral, dos 28 entes políticos, aí contados partidos e federações partidárias que disputaram as eleições esse ano, apenas 12 conseguiram alcançar a cláusula de desempenho, não é? Com isso, a boa parte não tem direito a fundo eleitoral, tem uma série de restrições. O Senado ficou com 15 partidos, um a menos. Como é que isso vai se refletir na organização das forças políticas dentro do Congresso, seja na Câmara ou no Senado? Esse é um ponto extremamente importante, né, para pensarmos a relação entre o Executivo e o Legislativo no próximo governo. Nós já tínhamos expectativa de uma redução, né, do número de partidos devido à proibição, né, das coligações eleitorais. Tivemos, né, de fato, um resultado que mostra essa redução, mas acho que esse processo não está concluído, né? Nós já temos em curso movimento dos partidos para fazerem, né, a fusão das suas siglas. Já temos Patriota, né, com o PTB, já temos o PROS com Solidariedade já se encaminhando nesse sentido. E a própria, né, uma das principais lideranças do PP, antes mesmo das eleições, já mencionou a possibilidade de fusão com União Brasil, né? Esse é um processo que certamente vai ganhar corpo nos próximos meses. É importante para os partidos chegarem mais fortes no início da legislatura, né, no início de fevereiro, porque é nesse momento que são definidas as posições, né, que são distribuídos os cargos dentro da Câmara e do Senado, a presidência de comissões e os próprios cargos na mesa diretora. Então, o peso, né, do partido dentro das casas no próximo Congresso depende, né, da força, do tamanho dessas bancadas no início da legislatura. Então, certamente, nós vamos ter um quadro ainda mais compacto, né? Um quadro partidário na Câmara e no Senado, ainda mais compacto com essas fusões, se elas ocorrerem. E isso certamente impacta, né, as negociações, a relação, né, do Congresso com o Executivo, dado uma mudança aí, né, na força relativa desses partidos. Por que isso é tão importante, não é? Qual que é o poder real que se estabelece quando você tem menos partidos ou menos lideranças para falar por mais gente, não é? É mais, digamos, condensado o relacionamento com o Executivo, com o governo federal, não é? Então, esse é o sistema político brasileiro, né? O sistema partidário brasileiro, ele é historicamente fragmentado, sempre tivemos um número grande de partidos. Essa mudança, né, nas regras de organização dos partidos para a eleição, né, as coligações eleitorais, agora as federações partidárias, sempre foram regras que propiciaram, né, partidos com menor peso eleitoral sobreviverem, né, e terem alguma palavra dentro da Câmara e do Senado. Essas mudanças, né, que eu mencionei, o fim das coligações eleitorais, a formação de federações, né, que exigem que os partidos que se coligaram no processo eleitoral se mantenham, né, unidos, atuem conjuntamente ao longo da legislatura, todos esses são fatores que contribuíram para essa
redução, né? Para o governo, para o executivo, um número excessivo de partidos aumenta, obviamente, os custos de negociação, né? O governo, os partidos, quem quer influenciar o processo decisório, a produção das leis, precisa de uma coordenação, não só dentro de cada casa, né? O processo legislativo ele tem várias etapas, várias fases, é preciso uma coordenação ali para se formar uma maioria que aprove, né, um projeto dentro de cada casa. Mas também é importante essa coordenação entre Câmara e Senado, né? Nós temos um legislativo bicameral que requer também que os partidos, em alguma medida, estabeleçam negociações nessas duas casas, né? Então, um número excessivo de partido aumenta, sim, o custo de negociação, de articulação e de coordenação, né, dos próprios partidos dentro das casas. Esse número vinha crescendo, né, nos últimos governos, desde o final do governo Lula, esse número cresceu bastante, e essas medidas, então, ao reduzirem, né, o número de partidos, elas criam condições, digamos, mais razoáveis, né, mais favoráveis a uma negociação de políticas públicas, né, de decisões que são importantes para as ações governamentais, né? Um legislativo muito pulverizado, com partidos muito pequenos, cada partido com a sua própria liderança, cada liderança, né, com as suas expectativas de serem ouvidos, de serem recompensados de alguma forma, faz com que esse processo se torne muito mais complexo, difícil, muitas vezes mais custoso. Nós vimos aí, né, o orçamento secreto, de alguma forma, sendo, né, uma resposta a essa demanda muito pulverizada, né, uma demanda bastante moldada, né, a partir das pressões de muitos partidos, e esse um custo alto, né, em termos do financiamento das ações governamentais, o orçamento, né, dito orçamento secreto, mas o aumento, né, do volume de recursos que os parlamentares podem distribuir via emendas, de certa forma reflete esse quadro anterior, né, de uma maior fragmentação e de uma maior força, né, de partidos de pressionarem, né, de exercerem alguma pressão mais forte sobre o executivo, né? Nós vimos aí uma situação nessas eleições em que o legislativo ele caminhou, se é que a gente pode falar em esquerda e direita nesse momento dessa forma, mas vamos dizer que o legislativo ficou mais à direita e o governo se elegeu Lula, não é? Nesse confronto Lula e Bolsonaro, prevaleceu a esquerda ou a centro-esquerda numa frente ampla, que acabou sendo feita no segundo turno, mas prevaleceu a centro-esquerda. Como é que você vê o futuro dessa relação desse ponto de vista? Levando em consideração que existe dentro do Congresso agora uma força de extrema-direita bastante, no mínimo, vai ser bastante, vai movimentar bastante a Câmara e talvez o Senado também, não é? Apesar dela não representar maioria. Olhando os resultados eleitorais, né, o quadro que a gente tem é, de fato, né, um crescimento dos partidos no espectro aí da direita, né, e principalmente partidos que nos últimos anos têm adotado uma postura mais radical, né, que tem apostado mais na polarização, inclusive eleição de vários parlamentares que têm, né, inclusive um discurso bastante radicalizado, né? Então, a esquerda ou a centro-esquerda não cresceu, manteve, digamos, o seu tamanho histórico, né? O que houve, de fato, foi uma redução dos partidos do centro, né? O desempenho do PSDB, do próprio MDB,
e um crescimento, né, dos partidos no campo da direita, né, sendo aí muito emblemático o PL, né, que foi o partido pelo qual o presidente Bolsonaro se candidatou à reeleição, chegou, né, à condição de maior partido na Câmara dos Deputados, né, o partido com o maior número de deputados eleitos, né. Esse quadro eleitoral, eu acho que a gente tem que ter um pouco de cautela, né, em derivar daí uma série de prognósticos. Primeiro, porque não é possível, né, não é razoável assumir que essa direita ela seja homogênea, né? Esse crescimento foi um crescimento que tornou essa direita mais heterogênea, né? E aí a gente pode claramente diferenciar partidos que nós podemos chamar de uma direita democrática mais tradicional, né? O PSD, a União Brasil, são partidos que, o próprio PP, né, são partidos que vêm atuando de acordo com as regras do jogo institucional, né, historicamente se integram e participam das instituições dentro de um quadro de normalidade democrática, né, num quadro de governança democrática. Esses partidos, né, eles também, alguns deles, né, também alguns cresceram, mas nós temos, né, aí essa direita mais radicalizada, boa parte dela, né, ingressou no próprio PL, né, são egressos ali do PSL, são principalmente, né, grupos associados ao bolsonarismo. Então, acho que o primeiro ponto é a gente reconhecer, a direita cresceu? Cresceu, mas ela se tornou mais heterogênea. O que isso significa? Significa a possibilidade de conflitos internos e a disputa por esse espaço, né? Então, esse diagnóstico que o governo vai, né, que o Congresso vai ser conservador, que a direita vai ser, né, vai dar o tom do Congresso e pode ser um obstáculo forte ao governo, eu diria que a gente precisa bastante cautela com isso. Abre espaço. Próprios... Sim, só aproveitar esse momento que você está fazendo essa reflexão, você diria que abre espaço para uma reaglutinação dessa direita tradicional? Você já mencionou aí União Brasil e PP, mas também PSDB, Cidadania, MDB, tem se articulado, tem conversado numa possibilidade não de fusão, mas de federação. Há possibilidade nesse contexto dessa reaglutinação de uma direita tradicional que daria, digamos, mais força a um campo, a um ambiente mais democrático? E jogar de acordo, né, com as regras, né, fazer o jogo institucional, que é muito importante. É exatamente isso, Vívia. O que nós temos, o quadro que saiu das eleições é um quadro que irá se modificar, seja devido a essas fusões ou essas aglutinações dos partidos, né, como federações, seja como efeito dos próprios movimentos que o presidente Lula, que o governo irá fazer no sentido de absorver alguns deles, né? O MDB e o MDB já está na própria equipe de transição, o PSD, né, tem sinalizado muito claramente de que irá participar da base do governo, né? A interlocução com o Lira, né, também indica movimentos de aproximação em relação ao próprio PP, que foi da coligação eleitoral do Bolsonaro. Então, esse quadro, como ele irá evoluir, vai nos dizer muito do real peso dessa direita, né? E da importância de nós entendermos que haverá, com certeza, uma disputa por esse campo. Quem serão as lideranças, né? Serão essas lideranças mais radicalizadas, aí, talvez, né, lideradas pelo Bolsonaro, a ver como ele sai, né, desse governo, ou esses partidos, digamos, dessa direita democrática estarão, né, disputando e efetivamente assumindo a liderança
desse campo, né, aí num jogo de articulação, seja pela via de participação numa coalizão de governo, seja se mantendo, né, como independentes ou como uma oposição crítica, né, como tem sido bastante Uhum. colocado, mas aceitando as regras do jogo, aceitando, né, o debate em torno da agenda do executivo, né? Agora, Magna, o presidente do PL, Valdemar da Costa Neto, disse há alguns dias que o PL vai ser oposição dentro do Congresso. Mas essa afirmação dele tem sido recebida com bastante desconfiança por analistas. A gente tem visto isso. Até porque o PL, que é o partido de Bolsonaro, reflete um pouco disso que você mencionava, né? Essa diversidade aí dentro da direita. Exatamente, né? Bom, esse é um momento em que os partidos estão, antes de tudo, sinalizando, né? E precificando o seu apoio, né? Esse é um momento em que o governo está discutindo formação da sua própria equipe, formação, né, da sua coalizão, que deve ser anunciada aí em dezembro, certamente no início de janeiro, né? Então, os partidos, obviamente, estão fazendo os seus movimentos. A minha interpretação dos movimentos, né, do Valdemar Costa Neto é de que faz justamente parte daquilo que eu mencionava, né, de um conflito, de uma disputa dentro desse campo, em torno de quem será né, quem serão as lideranças relevantes, né? Então, nesse sentido, o campo da oposição também pode ser um campo atrativo, né? Se manter distante do governo e ocupar esse espaço pode criar visibilidades e oportunidades que são interessantes para alguns partidos, né? Mas esses, né, com exceção do União Brasil, todos esses outros foram partidos que já foram, né, de governos petistas, já estiveram em coalizões petistas, né? Então essa aproximação não seria nem estranha, né, nem inesperada, muito pelo contrário, né? Eu acho que a gente vai assistir nas próximas semanas um movimento que vai deixar mais claro, né, essas tendências, dado que o governo, com a entrega, né, da minuta e de uma proposta da PEC de transição, antecipa, né, essa relação com o executivo, né, antecipa essa interação, esse jogo de forças entre governo ainda não empossado, né, e o Congresso que ainda, né, que está hoje funcionando, né, porque a partir de 1º de fevereiro será outro Congresso. Essa antecipação do jogo legislativo, né, vai ser muito importante para a definição, pelo menos, da coalizão, digamos, né, inaugural, aquela que abre o governo, né, ainda que o governo possa modificá-la mais à frente, a depender desse jogo, né? Pois é, aí fica a pergunta. Nós falamos desses partidos todos que, de alguma forma, se encontram, alguns deles se encontram naquilo que aquela entidade que a gente acostumou a chamar de centrão, entra governo, sai governo. E que neste governo Bolsonaro foi tão importante, não é? Chegava a se dizer que era o centrão que estava governando realmente o Brasil. E aí, esse centrão tem chance de permanecer nesse cenário aqui que a gente está discutindo, né, de uma rearticulação da direita tradicional, de uma força mais à direita, enfim, fazendo uma oposição? Sobrevive o centrão? Sobrevive, né? Esses são o que a gente tem que pensar quando a gente fala em centrão, né? Que a sobrevivência dele depende justamente dessa capacidade, né? De formar e sustentar uma maioria parlamentar, né? E com o crescimento de alguns desses partidos, né? Esse grupo aí certamente vai ter muita força, ainda que essas fusões e esses alinhamentos ocorram. O que a gente precisa também ter claro, Vivian,
é que esse processo de fortalecimento do legislativo, né, Câmara dos Deputados e Congresso, é um fortalecimento que já vem há algum tempo, né? Pelo menos desde os anos 2000, a gente já vem observando um Congresso com maior protagonismo, um Congresso, né, que tem buscado levar adiante as suas agendas, as suas pautas, mesmo em conflito, disputando, né, com o próprio Executivo. O Bolsonaro só tornou isso, digamos, mais visível e talvez mais forte pela sua fragilidade política, né? Um presidente que não coordena não cria e não coordena uma base legislativa, ele abre espaço para a atuação dessa maioria parlamentar, né? Então, essa força aparente do Centrão, ela se alimentou sim da fragilidade política do governo Bolsonaro, mas ela mostra um Congresso que há algumas, né, pelo menos há 2 décadas, vem fazendo um movimento de buscando uma maior participação no processo legislativo, né? Nós tivemos nos últimos anos, digamos, talvez o ápice, né, desse processo, inclusive com muita derrubada de vetos, né, do que o presidente fez a leis aprovadas, né, pelo Congresso, muitas medidas provisórias que perderam eficácia porque sequer foram colocadas em votação, né? Então, essa força, certamente, ela se alimentou muito dessa fragilidade do presidente. Mas é um Congresso que continua disposto a manter essa posição, né? Eu acho que o governo Lula tem clareza disso, quando ele reconhece que, por exemplo, o orçamento secreto, né, que diz de uma participação maior dos parlamentares na distribuição de recursos orçamentários, é uma realidade e isso não vai ser mudado da noite para o dia, né? Você acredita que vai permanecer, inclusive, a forma? Porque a grande crítica que se faz é a forma como essa distribuição é feita, sem transparência, pelo menos essa é a argumentação presente, não é? Então, eu acho que talvez um primeiro passo, até do ponto de vista, né, de sinalizar para a própria sociedade, né, qual é o movimento e qual é a legitimidade, né, dessa negociação com o Congresso. Acho que o primeiro passo vai ser justamente eliminar, né, esse secreto aí, né, dessa expressão, algo que já vinha sendo feito até por pressão, por decisão do próprio STF, né? Essa falta de transparência, obviamente, digamos, é o elemento que complica bastante essa participação maior dos legisladores na distribuição de emendas. Agora, outro aspecto, né, que talvez esse, pelo menos para mim, é um aspecto bastante preocupante, né, é que essa pulverização de recursos, né, essa alocação de recursos pelos parlamentares, ela reduz, né, o volume de receitas disponíveis, né, para investimento. Ela diminui aquela parcela de recursos do orçamento que o governo pode alocar de acordo com as suas prioridades governamentais, de acordo com a necessidade das políticas públicas, né? Então, produzir um gasto mais consistente, um gasto de qualidade, que dê sustentação a políticas públicas, né, mais sólidas, isso depende de algum controle sobre o orçamento. E é esse controle, né, de parcela importante dos recursos que o governo vem perdendo. Então, acho que, antes de tudo, o debate tem que ser sobre a racionalidade, né, sobre a qualidade dessa alocação orçamentária, não necessariamente de participação ou não dos parlamentares, né? As emendas são legítimas, o legislativo deve sim participar dessa alocação, quer dizer, ele já participa, né, na aprovação das leis orçamentárias, mas essa alocação mais direta via as emendas, elas são legítimas, né? É importante que o parlamento
atue também nesse nível. Agora, não ao ponto, né, não num formato que pulverize esse recurso, que dificulte uma alocação mais prioritária ou uma alocação direcionada a políticas públicas que sejam relevantes para a sociedade. Como é que você interpreta a fala do presidente eleito de que não vai interferir, não vai se meter com as disputas internas para a presidência da Câmara e do Senado, ou seja, tanto em relação a Arthur Lira, que vai buscar a reeleição, quanto a Rodrigo Pacheco, no Senado, que também busca a reeleição. O Lira, que por sua vez tem o manejo, o controle do orçamento secreto e que é figura fundamental para que essa PEC da transição caminhe e seja aprovada como o futuro governo Lula precisa que seja, né? A previsão aí, a data que foi colocada é 15 de dezembro. Como é que você vê essas peças no xadrez aí e as possibilidades disso, no que elas implicam, né, afinal? Bom, eu acho que o governo tem clareza, né? Em função do próprio resultado eleitoral, uma eleição muito dividida, uma sociedade muito polarizada, né? Um Congresso com aí, né? um bloco potencialmente, né? Opositor forte. Acho que o governo sabe, né? Da sua margem de manobra, né? Nesse contexto. Avançar sobre as presidências das duas casas, apresentando candidatos próprios, ou mesmo, né, fazendo um jogo nos bastidores para viabilizar outros, né, candidatos que não os atuais presidentes, pode ser de alto custo, né? E creio que o governo tem clareza sobre isso. No caso do Senado, no caso do Pacheco, né, me parece que o grau de divergência ou de uma certa desconfiança, né, é menor, até dada a possibilidade do próprio PSD participar da coalizão, né, de governo. E o cargo de presidência de Câmara e Senado sempre foi, digamos, um ativo, né, uma moeda muito importante nessa formação, né, de uma coalizão aí para apoiar o governo. No caso do Lira, né, acho que isso vai depender bastante das negociações, né, pela formação do governo, próprio posicionamento do PP, né, e da possibilidade de construir acordos mais críveis, né, com o Lira. Eu acho que a tramitação, né, da PEC agora, da transição, se ela de fato deslancha, né, começa a ocorrer nas próximas semanas, isso vai ser um teste, né, importante dessa negociação. Mas a gente tem que ter clareza que, né, o Lira foi eleito, o Lira, em várias das votações, né, que ele conduziu, ele teve apoio de parcela desse segmento, né? Então, não seria essa aproximação também tão estranha, né? Então, acho de deputados da esquerda, da centro-esquerda. Então, assim, acho que não seria uma estratégia interessante para o governo, dado todas essas condições, né? As condições nas quais o governo vai tomar posse, vai iniciar, né, sua gestão, com uma série de agendas, uma série de prioridades, né, que precisam ser conduzidas, que ele vai investir numa disputa dessa natureza pela presidência das duas casas, né? Digamos, o caminho mais moderado, né? O caminho que pode gerar menos conflitos e menos tensões para um governo que não chega, né, com uma condição tão confortável, é certamente o de negociar, né, uma certa neutralidade nessa sucessão, né, nessas eleições aí para a presidência de Câmara e Senado. Magna,
Muitíssimo obrigada por falar com a gente, por nos atender mais uma vez. Foi um prazer falar com você. Eu que agradeço mais uma vez, né, a oportunidade e sempre, né, muito interessante estar aqui trocando essas ideias com vocês. Um abraço, até a próxima. Eu conversei com a cientista política Magna Inácio, professora do Departamento de Ciência Política da UFMG. Nós falamos sobre a reorganização das forças políticas no Congresso Nacional e da relação com o futuro governo Lula. Fico por aqui, obrigada pela companhia e até amanhã.